A obstetrícia é uma área que nasceu para dar certo. Quando dá errado, te quebra no meio. Tira seu chão, você fica sem norte. E você fica sem saber para onde ir, sem saber o que falar. Você, né? Então, uma das coisas que eu leio muito sobre, que a gente vem com alguns colegas, eu estou elaborando alguns materiais para a gente criar alguns projetos sobre a perda, né? A perda, o luto materno, de desfechos que não foram como a gente desejou. Então, isso é extremamente dolorido, assim, pra gente, imagina pra mãe. Então, você saber como profissional também acolher isso, dar tempo ao tempo, dar tempo para aquela mãe, estar ali em stand-by caso ela precise, porque às vezes ela não precisa ficar falando com você, às vezes ela nem quer. Às vezes você é a memória de uma gestação que não foi bem, então às vezes ela não quer voltar em você. E aí você não precisa ficar, porque a gente fica ali revendo, sempre que acontece um desfecho, a gente, o que aconteceu? Onde foi? Será que teve alguma coisa? Será que não teve? Porque é da medicina isso, mas parece que é muito cruel que isso exista dentro da obstetrícia, sabe? Parece não, acho muito cruel, acho que não deveria nunca acontecer. E aí a gente fica extremamente dolorido. Então, as perdas são coisas que eu leio bastante, trabalho sobre, converso muito com um colega, quero criar materiais sobre isso porque é um tabu. As perdas são tabu. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, mães às vezes que perderam os bebês na gestação ou após o nascimento, e às vezes ela quer falar sobre o assunto, ela quer falar do filho dela, e tem sempre alguém assim, vamos falar de coisa boa, vamos mudar o assunto. E na verdade, para elaboração do luto dela, para ela validar a existência daquele filho que não vê, ela precisa falar. Então, assim, essa invisibilidade dessa dor é uma coisa que eu bato bastante o martelo. Perdas, eu acho que as mães de perdas iniciais, elas são extremamente invisibilizadas. Frases que você não deveria falar e que às vezes as pessoas nem falam com uma intenção ruim, não, mas que as pessoas têm que ser conscientizadas que aquilo não é para falar. Nossa, mas estava cedo, né? Daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você faz outro. Isso não é para ser falado. Isso não ameniza a dor dela, isso invisibiliza a dor dela, a perda daquele filho. Uma mulher, ela vira mãe a partir. Uma mulher, uma pessoa que tem útero, né? Que engravida e vira mãe a partir do momento que ela pega aquele resultado de urina ou de sangue. Então, quando você pega um beta positivo, você teve uma mãe, às vezes você virou um pai, já virou uma avó, você já projetou aquele filho daqui a 15 anos, e quando você perde, é tudo isso que você perde. Desmorona. Então, aquela dor é muito grande. E as pessoas ainda amenizam muito isso, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se falar, porque pode ser que bata na sua porta. E é uma porcaria quando isso acontece. É destruidor. Mas pode ser que aconteça. E a gente precisa, o profissional precisa acolher. A gente não tem nenhuma matéria que forma a gente nisso. Nenhuma matéria que prepara a gente para essa perda. Então, quantas vezes durante a residência a gente teve perdas e a gente não sabia como que eu falo? Será será que é melhor ela dormir e parece que vai apagar da memória? O que a gente faz? E hoje em dia a gente vê o quanto é importante esse acolhimento. Então, quando a gente tem uma perda, a gente tira foto do bebê, a gente oferece àquela mãe se ela quer segurar, se despedir daquele bebê. Então, isso é muito importante, você dar esse tempo. Às vezes, de imediato, ela não vai querer segurar aquele bebê, mas daqui a uns 10, 15 minutinhos ela não me dá. Então, ela segura, ela acolhe, ela faz uma oração, ela faz uma despedida, ela gerou, pariu e se despediu. Infelizmente, às vezes no mesmo dia, mas ela teve essa oportunidade. Você tira uma foto, você tira a foto de uma mãozinha, você faz uma lembrança, e às vezes não imediatamente ela vai querer aquilo não, mas você põe, olha, tirei uma foto, se algum momento você quiser, você me fala que eu te mando. Porque isso vai ajudar o quê? Ela conseguir, naquele momento que o tempo vai passando e parece que você vai perdendo a memória de como era o rosto, como era a mãozinha, parece que aquilo vai sumindo. Você ter essa foto te ajuda, olha, não, honrar esse filho que veio no tempo dele, na missão que ele precisou ficar, às vezes 6 semanas, às vezes 38. E a gente, quando acontece na obstetrícia, a gente vê o quanto a gente é frágil, o quanto a gente não tem muito domínio de algumas coisas. E aí você honrar essa existência, honrar esse filho. É tão comum você invisibilizar essas gestações, essas perdas, que às vezes quando você vai conversar com a paciente. Quantas vezes você engravidou? 2. Eu tenho 2 filhos. Mas você já teve alguma perda? Já. 2. Então a pessoa, na verdade, ela engravidou 4.
Ela tem 4 filhos. 2 aqui com ela, 2 que não estão com ela, mas existe, tem. Então é importante você dar o lugar desse filho, sabe? Então isso é uma coisa que é difícil de falar, é difícil de vivenciar as perdas na obstetrícia é uma coisa horrorosa. Mas é uma empatia, eu acho que é um hábito que a gente precisa treinar, um olhar para isso. Quantas vezes você falando aí, a gente se vê, eu me vi, porque aquela pessoa, mas daqui a pouco passa, e às vezes a gente não vive o luto com aquela pessoa que simplesmente tem um filme que é o Divertidamente, e que ele mostra a tristeza, mostra... E tem uma cena que me marcou muito, que traz muito isso dessa empatia, que é se colocar naquele lugar e que é quando o elefantinho perde um foguete, ele fica muito triste, cada um com as suas, né, com as suas frustrações, e ele ficou assim extremamente triste, e veio a alegria tentando melhorar aquele clima, né? Não, mas daqui a pouco a gente vai em outro lugar e tal. E ele muito triste, porque ele, afinal de contas, aquilo, né, foi realmente uma perda muito significativa para ele. E vem a tristeza. Eu sei como você se sente, é muito triste mesmo, você gostava tanto dele. E ele abraça, chora até em balinhas, assim. É lindo, ensina para as crianças, ensina pra gente, adulto. Ele chora, daqui a pouco ele levanta, ele se ergue, ele se recompõe, ele, vamos por ali. E aí a alegria fica, o que você fez? Aí ela, não sei, eu só ouvi, ela viveu aquela dor com... E a gente não faz isso, a gente quer ser alegria. A gente quer... Daqui a pouco passa. Isso. Vai melhorar. Às vezes é um choro que você não sabe nem como reagir com aquele choro. E às vezes você não precisa fazer nada, não. Chora junto, abraça, chora junto, acolhe. segura uma mão, dá tempo ao tempo, sabe? É uma dor que nunca vai passar, nunca vai curar. Você vai achar a forma de seguir em frente. Mas ela nunca vai passar. Ninguém que perde um filho cura isso, não. Então, assim, você acha uma forma de sobreviver, de ir em frente. Mas a dor tá ali. E, eventualmente, ela vai vir. Ela vai bater, você vai chorar, e você vai ter saudade, e você precisa validar isso.